Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre tênis e sobre essa questão do ranking, né? Porque eu acho que muita gente ainda não entendeu como funciona essa questão de subir de posição, cair de posição, ganhar pontos, defender pontos. Eu vou usar aqui dois tenistas que estão enrascados, assim podemos dizer, para esse fim de ano, né? E assim, uma tenista brasileira, Beatriz Haddad Maia, e o Alexei Popyrin, tenista australiano. Eu posso até puxar para o Frances Tiafoe, que ele também não está numa situação muito confortável, embora, assim, de alguma forma, magicamente, ele sempre jogue bem o torneio onde ele defende 800 pontos hoje, que é o US Open, mas a gente chega lá, né? Mas o que eu vou explicar aqui? Ambos os tenistas, o Popyrin e a Beatriz Haddad Maia, têm mais derrotas do que vitórias neste ano. Porém, por exemplo, o próprio Popyrin chegou a ter o melhor ranking do ano nessa temporada. E as pessoas, como assim? Entende? Esse ano dele está sendo ruim, mas ele alcançou o melhor ranking. Isso tem a ver com defesa de pontos, né? O ranking não começa neste ano. Tipo, ele é um período amostral de exato um ano. E é aquele negócio, né? Avançou uma semana, tem os pontos dessa semana e subtrai o da última semana computada. Então, basicamente, a mesma semana do ano passado, né? E quase sempre esses torneios, eles batem a semana basicamente como um relógio. Então, quando você está jogando um torneio, no ranking vai funcionar o quê? Os pontos que você conquista nesse torneio menos os pontos que você ganhou na temporada passada. Por exemplo, Jannik Sinner em Wimbledon. Vou entender por que ele cortou vantagem para o Carlos Alcaraz. Ele, caindo nas quartas de final ano passado, para o Daniil Medvedev, somou 400 pontos, que é a premiação de pontos para as quartas de final. Chegando à final, ele teria 1.200, chegando a 1.300 pontos, ou seja, ele aumentaria em 900 pontos. O Alcaraz, a questão é, ele ganhou o título ano passado, então ele tinha 2.000 pontos. Ele necessariamente, no máximo, ia ganhar 2.000 pontos, então ficava igual. Como ele perdeu, menos 700 pontos, e o Sinner, como foi campeão, é aquele negócio, 2.000 pontos menos 400, então ele ganha 1.600. Então a vantagem cresce até de maneira gigante, né, em favor o Jannik Sinner, então assim, reduz até a ameaça dele perder o número 1 nesse segundo semestre, que ainda existe, vale lembrar, né, porque ele defende muitos pontos, tem título do US Open, título em Cincinnati, título em Paris, eu acredito, acho que ele ganhou Paris, ou Xangai, foi um dos dois, né, mas é igual Xangai, eu tenho certeza. Paris agora eu não vou lembrar se foi ele que foi campeão. Na verdade, Paris foi Zverev, acho que ele não jogou Paris. Então, a questão é, o Sinner, ele conseguiu ser assim, pegando os pontos desse ano em Wimbledon, menos do ano passado, ganhar. E essa é a questão, você está defendendo pontos. Por que o Popyrin ainda se sustentou nessa posição e quase entrou dentro do top 20 nessa temporada? Porque a primeira metade da temporada passada já tinha sido ruim, né? Ele até teve algumas campanhas legais no primeiro momento do ano que ele não repetiu. Mas, por exemplo, a gira de saibro dele desse ano foi mais forte que a do ano passado. Ele caiu na estreia em Roland Garros ano passado. Esse ano ele foi até as oitavas de final, ele foi até a segunda semana, isso dá 200 pontos no ranking. Para alguém na posição dele, isso conta bastante, né? Ele avançou em alguns dos Masters 1000 também no saibro, isso conta no ranking, né? Por exemplo, ele foi quartas de final em Monte Carlo, isso dá, acho que, também 200 pontos. Então, ele conseguiu pontuações relevantes na gira de saibro, que inclusive tiraram ele de fora do top 100 da corrida para Turim para colocar ele quase em 40 e poucos. Quando terminou Roland Garros, acho que estava no top 40. Agora ele caiu de novo porque não teve grandes resultados na gira de grama, né? Então, assim, chegando agora nessa parte de quadradura, existe o ponto positivo de ele jogar numa superfície que historicamente ele joga bem. Mas ele vai agora jogar Washington, que é uma possibilidade dele salvar alguns pontinhos antes de defender 1.000 pontos em Montreal. E aí chega aquela questão, defender 1.000 pontos, e ele é um tenista que, assim, com todo respeito, né, tipo, foi uma campanha mágica, foi, pra mim, a campanha mais legal do ano passado, por ser o completo, assim, choque, né, tipo, ninguém esperava, né, do nada o cara que entrou, acho que lá em 60 e cacetada do ranking, derrota 5 top 20 em sequência, foi nisso, foi nesse nível, né, e é campeão. Como não ser legal isso? E olha que ele tinha jogado da Olimpíada na semana anterior, então foi um negócio surpreendente e foi muito bacana de se ver. Agora, a questão é, vocês acreditam que ele defende o título? O cara não tem mais vitórias do que derrotas esse ano. Então, assim,
ele tem a vantagem de ainda ser cabeça de chave, então na segunda rodada ele pode enfrentar um tenista de ranking inferior, que pode ser o João, pode ser o Gael Monfils, então assim, não tem nada garantido também, né? Então é aquele negócio, não vai ser cabeça de a chave da primeira rodada, mas na segunda rodada também não quer dizer que vai ser em uma moleza, pode ser o Cameron Norrie também, mas assim, ele em termos de ranking vai estar à frente. E aí a partir da terceira rodada ele já pode enfrentar um cabeça de chave. Aí que o negócio começa a ficar complicado, né? E é um torneio que fica mais longo nessa semana, porque vai ser 2 semanas, né? Então não vai ser apenas uma. Então dá aquele negócio assim, de que o torneio fica até mais cheio de gente, né? Pode, teoricamente, assim, você tá um pouco mais aberto, permitir você ir mais longe, ao mesmo tempo pode ser aquele negócio, né? A faca de dois gumes, né? Mais gente entrando na chave, mais adversários perigosos, tem tudo isso também, né? Porque quando o torneio tem uma semana, muita gente boa já é eliminada logo de cara também, então tem essa vantagem, né? Então existem mais zebras quando a gente coloca o torneio com uma semana apenas. E aí a gente entra no outro ponto em questão, né? Ele foi quarta rodada no US Open, ganhou do Djokovic ano passado, inclusive, e é 200 pontos que ele tem que defender dentro do US Open. Se ele não defende os pontos em Montreal, ele não é cabeça de chave para o US Open e ele vai ter que defender muitos pontos, possivelmente assim, com um chaveamento que o coloque contra o cabeça de chave na segunda rodada, ou até mesmo na primeira. Então, assim, para ele é muito complicado. E aí, daí para frente no ano, eu acho que existem resultados tão notáveis para defender. Inclusive, a gira asiática é uma boa oportunidade dele se recuperar. Óbvio, ele tem uma terceira rodada em Paris, né? Isso é um bom resultado, ganhando o Berrettini no Medvedev. Mas, assim, né? Dos resultados que ele tem que defender, esse é o que menos chama atenção. E aí a gente entra no outro ponto, né? Que é o da Beatriz Haddad Maia. Porque, assim, é um ano muito ruim para ela, né? Tipo, é complicado, né? Você, assim, olhando para o que ela conseguiu nos últimos anos, ela manteve esse ali, mesmo com todos os altos e baixos, né? Sempre tinha aqueles torneios que ela jogava um nível absurdo, né? Sempre tinha um torneio no ano que ela estava jogando uma barbaridade e conseguiu uma grande campanha, vencia muitas dos figurões, né? Das figuronas, né? Mas esse ano não está sendo assim, né? Teve um momento ou outro, acho que Estrasburgo foi um momento de maior glória, mas ainda assim está baixo e ela tem um número de vitórias muito baixo comparado às derrotas. Inclusive ela teve uma sequência acho que de quase 10 derrotas seguidas no ano, mas a maior parte dos pontos que ela defende é agora na segunda metade do ano, né? Se o Poprinho sofreu quase nada até agora pelo ano que ele vem tendo, que era um ano que podia ser de crescimento, ele podia usar se ele jogasse bem, ele estaria talvez até no top 15, mas é aquele negócio, como ele já não tinha feito uma super temporada na primeira metade do ano em 24, não afetou tanto ele ter ido mal lá. Ainda tem tempo de se recuperar agora, mas a tendência é uma queda de ranking que o jogue para fora até mesmo do top 50. A Bia ela corre um risco até de cair mais, porque ela somou poucos pontos até agora, e a verdade é que assim, né, ela não tá assim, a gente não tá vendo ela confiante, entende? Eu acho que os momentos baixos da temporada têm sido muito complicados, né? Óbvio que assim, eu acho que o pior da temporada ficou para trás, que foi durante aquele primeiro momento da gira de Saibro, né, o fim da gira de quadradura no início do ano. Ali foi muito tenso, né? Mas assim, ela defende quartas de final da Open, ela defende um título de WTA 500, então só aí é 900 pontos. E assim, não defender esses torneios é uma queda muito grande no ranking. E aí a gente chega também no ponto que assim, ela pode recuperar muita coisa no WTA 250 aqui de São Paulo. Talvez aqui ela consiga recuperar bons pontos, ela consiga, quem sabe, até um título, né? Não é um torneio que eu acho que vai ser um dos mais procurados. Vai ter, acho que é uns Jabô, vai ter muita tenista brasileira aqui, ok? Mas assim, para mim a melhor chance dela conquistar um título e salvar uns pontos, porque 250 pontos é muita coisa, né? Muita gente acha que é pouco, mas assim, no Masters 1000 para você conseguir mais do que isso, você tem que ir até as semifinais, né? No Grandes Slams tem que ir às oitavas, que é bem difícil, né? Até porque essas chaves estão cheias e o 250 tende a estar mais vazio. Mas olhando para o panorama geral a Beatriz, ela tem tempo ainda de conseguir algumas campanhas legais, tanto agora no Canadá em Montreal. Eu não sei se as mulheres jogam em Cincinnati, eu acredito que joguem, né? Mas assim, que tem torneios que não jogam, por exemplo, Monte Carlo não joga, mas a verdade ela tem esses torneios para tentar recuperar, fazer boas campanhas, quem sabe até jogar em Cleveland de novo. Ano passado ela jogou, foi finalista, né? E aí chegar no US Open com mais confiança e quem sabe defender tais pontos. Porque no final é aquele negócio, deixar de ser cabeça de chave, agora próxima dos 30 anos, acho que é uma pancada bem dura, né? Porque assim, ela tá no momento da carreira, né, de idade, que deveria ser o auge, né? Deveria ser o momento mais
de aproveitar mais o físico aliado à técnica para conseguir os melhores resultados da carreira, né? E assim, eu entendo que outros tenistas podem melhorar, por muitas circunstâncias, o físico também pode ser o vilão, com alguma lesão ou outra, mas sei lá, né? Tipo, me dá aquela sensação de que talvez já tenha visto o melhor dela. Torço para que esteja errado, torço para que ela consiga sacar bem de novo, que ela consiga jogar um tênis de altíssima qualidade novamente. Mas assim, infelizmente não tem sido uma temporada que tem me dado tanto otimismo em relação à Bia, que assim, é uma gigante na história do tênis brasileiro, né? Goste as pessoas ou não, ela tem semifinal de Grand Slam, quartas de final de US Open, já foi top 10, tem vitórias fantásticas, final de WTA 1000, título de WTA 500. O tênis brasileiro, depois da Maria Esther Bueno, não chegava perto do nível de sucesso que a Beatriz conseguiu. E assim, a Beatriz é um exemplo de uma tenista que foi resiliente, conseguiu alcançar até meio tardiamente, né, esse tipo de sucesso, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi ela foi lá por volta de 16, 17, quando o Rio de Janeiro ainda tinha WTA 500, ela chegou a ter até match point para derrotar a cabeça de chave 1, a Errani. Eu ficava pensando assim que eu ia ver muito mais o nome dela, e assim, eu só fui meio ver com mais frequência, até porque eu comecei a comprar tênis assim de uma maneira muito mais intensa mesmo, 6 anos assim, que eu acompanhava Masters 1000 e tudo isso, mas a verdade é que assim, o WTA 1000, né, até onde eu me lembro na época lá no Sport TV, acho que não passava, acho que não estava nas mãos dele, né? Mas de qualquer jeito, aí eu só acabava acompanhando mais o tênis feminino quando apareciam os grandes lances. Eu comecei a acompanhar mais agora, assim, nos últimos anos mesmo. Então, assim, eu pensei que ia ver o nome dela com muito mais frequência. Eu nem, assim, eu fui descobrir mais as questões, assim, que chegou a ter alguns problemas, né, que afastaram ela das quadras por um tempo depois, né? Mas assim, foi mais tardiamente, mas os 26, 27, as temporadas dela, assim, as últimas três, 22, 23, 24, cada um tem um momento memorável que pra mim, assim, foi muito legal de acompanhar, tenisticamente falando, assim. Pra mim, um dos melhores momentos que eu tive vendo tênis foi a campanha dela em Toronto 2022. Aquilo ali foi lindo de se ver, né? Tipo, aquele negócio, fazia tempo que eu não torcia tão intensamente pro tenista igual aquele torneio da Bia. E ver a Bia jogando em alto nível, peitando as melhores tenistas do mundo, foi um negócio surreal. Foi incrível de se ver. Ver ela ganhando da Iggs-Swiatek foi um dos momentos mais legais, acho que talvez um dos vídeos mais alegres que eu gravei. E eu ainda queria ver a Bia, assim, crescendo, jogando naquele nível de novo, né? E eu não sei se isso vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, é aquele negócio. Esperança é a última que morre. A Beatriz ainda não desistiu. Ela vai tentar dar a volta por cima. E assim, ainda tem tempo para isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.